Qual o melhor exercício para aliviar sua dor e melhorar a qualidade de vida para você que tem artrose, que causa aquela dor, que limita bastante a sua vida em todos os aspectos? Bom, esse é um problema que milhões de pessoas que vivem e que têm um quadro de artrose avançada no joelho acabam enfrentando, mas um dos tratamentos que a gente acaba utilizando de forma global para todos os pacientes é o exercício físico, que é sim um tratamento bem poderoso, mas aí a pergunta que fica é qual o melhor exercício que vai me trazer alívio, qual o melhor exercício que vai me trazer a melhora dessa condição da artrose, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Bom, aqui a gente vai falar do estudo que vai responder em relação a isso. Bom, eu sou o Dr. Ayrton Correia, eu sou ortopedista e médico do esporte e hoje vamos falar de uma das condições que afetam milhões de pessoas, que é a artrose na articulação do joelho, que é uma condição degenerativa na articulação, que infelizmente é uma condição progressiva, que cada vez mais com o envelhecimento da população a gente tem visto cada vez mais e que acaba limitando e impactando de forma bem negativa a qualidade da vida das pessoas, porque limita o movimento, limita a geração de força, realizar atividades do dia a dia como subir e descer a escada e acaba causando bastante dor, que acaba afetando a pessoa em todas as esferas da vida. E a atividade física, por muito tempo, a gente já sabe que é uma parte fundamental do tratamento das pessoas que têm artrose, mas aqui fica uma dúvida, que é uma dúvida não só para você paciente, mas para todos nós profissionais da saúde, sempre foi uma dúvida para o ortopedista, para o médico generalista, para o seu personal ou para o seu fisioterapeuta, que é qual o melhor exercício para ter um efeito positivo na artrose e através de um estudo muito bom, que é uma meta-análise, analisou mais de 200 estudos e através desse trabalho chegou-se na conclusão de que sim, existe um exercício que ele é superior em relação aos outros nos quadros de artrose do joelho. E isso é extremamente relevante porque a gente sabe que quase 30% da população mundial, a partir dos 45 anos de idade, já apresenta sinais de degeneração articular, de artrose na articulação do joelho, sendo que desses mais de metade já tem um quadro que é mais avançado, que traz bastante impacto de forma negativa em relação à dor, em relação à mobilidade, em relação também à qualidade de vida de forma geral. O objetivo do exercício de forma geral, quando se passa por um paciente que tem artrose, é melhorar a força, melhorar a mobilidade dessa articulação, a flexibilidade dessa articulação, a lubrificação dessa articulação e o controle neuromotor da musculatura que está envolvida no movimento do joelho e dessa forma ter um efeito positivo em relação à artrose. No entanto, existem várias modalidades, tipos diferentes de exercício. Então você tem treinos que são treinos voltados mais para ganho de força, temos treinos mais voltados para treinos aeróbicos, tem treinos que é aquele que tem uma conexão mente-corpo, que é aquele treino tipo de yoga ou um treino de pilates, treinos mais voltados para a questão da flexibilidade. E aí que está a confusão e a dúvida de todos nós, que é qual o treino mais efetivo, e através dessa meta-análise que pegou milhares de pacientes, em torno de 15 mil pacientes foram avaliados e dessa forma chegamos numa conclusão que pode surpreender e que é algo que é extremamente interessante não só para você, mas para todos os profissionais de saúde. Então estamos falando de um trabalho robusto, que é uma meta-análise que é basicamente um trabalho, um estudo, que ele pega todos, ou boa parte dos estudos na literatura que falam a respeito desse assunto, ele vê a qualidade desses estudos e aí sim chega numa conclusão. Então, são basicamente mais de 15 mil pacientes de estudos que vêm de 1990 até 2024, então você tem uma quantidade enorme de pessoas com artrose acompanhadas por um longo tempo e abrangendo um longo tempo de acompanhamento e dessa forma se chegou na conclusão de que sim, você tem um grande ganhador. Mas primeiramente, antes de falar para vocês qual é o melhor exercício, posso afirmar que todas as modalidades do exercício são bastante positivas em relação ao quadro de artrose, de trazer melhora na questão da força, na mobilidade e na questão também do controle da dor, mas sim temos um ganhador claro que surpreende a todos nós e que me surpreendeu quando eu li esse estudo, que é o exercício aeróbico. Então, o exercício aeróbico se mostrou superior às outras modalidades de exercício de forma consistente, tanto a curto, médio e longo prazo nos quadros de artrose. No entanto, outras modalidades de exercício mostraram efeitos positivos, como os exercícios que têm a conexão mente-corpo, como ele avaliou o Pilates, o Tai Chi, e o Pilates e o Tai Chi mostraram-se os que têm um melhor efeito em relação a curto prazo e médio prazo em relação ao bem-estar de forma geral. O treinamento de força teve um efeito muito interessante em relação a curto e médio prazo na questão da estabilização da articulação do joelho, em questão da dor também.
e os treinamentos neuromotores acabaram tendo um efeito muito positivo em relação à questão da marcha. Por que isso é importante? Porque a artrose, apesar de ser uma doença que afeta o joelho de forma global, ele acaba afetando a função dos pacientes de forma diferente. Então, obviamente, as estratégias eles têm que ser alinhadas. Então, esse estudo, como tudo na ortopedia, ele não vai ser uma receita de bolo, mas ele mostra novamente que as estratégias ele tem que estar alinhadas de acordo com seus sintomas, mas ele mostra algo interessante, que o exercício aeróbico talvez tenha que ser o carro-chefe, ele tem que estar incluído em todas as estratégias e dependendo da demanda da função que está mais prejudicada, a gente vai dar prioridade para um exercício, um pilates, vai dar prioridade para um exercício mais voltado da parte neuromotora, e isso é algo que obviamente que o seu médico, o seu ortopedista junto com o seu fisioterapeuta ou o seu professor de educação física vão alinhar para você ter o melhor efeito. E a partir da conclusão desse estudo aí fica uma pergunta, né? Por que o exercício aeróbico ele vai trazer um efeito maior? Então, segundo algumas hipóteses que a gente tem, obviamente que a gente não tem certeza disso, mas o exercício físico aeróbico aparentemente ele gera uma lubrificação maior dessa articulação, uma flexibilidade maior da articulação, a circulação sanguínea aumentada na região, parece que diminui o processo inflamatório sistêmico, um processo inflamatório crônico que acontece nessa articulação, e tudo isso parece ter um efeito muito positivo no quadro da artrose. E outro fator importante que a gente viu é que as pessoas que têm sintomas por menos tempo acabam tendo resultados melhores. Então isso é algo fundamental para você, porque não adianta você esperar piorar muito para você começar a tratar, porque o seu resultado não vai ser tão bom quanto se você tivesse começado o tratamento lá atrás. E obviamente que outra coisa que é fundamental é a adesão ao tratamento. Então, os melhores resultados eles vêm de pessoas que começam o tratamento de forma mais precoce, mas também de pessoas que conseguem seguir um tratamento com mais regularidade, por mais tempo, e isso obviamente tem que ser alinhado com toda a sua logística do seu dia a dia para você sim ter um tratamento positivo com atividade física. E lembra que a artrose final nada resolve a não ser prótese. Obviamente que tem outros tratamentos, infiltrações, bloqueios, mas a artrose final só prótese resolve, que é uma cirurgia grande, então vale a pena cada esforço que você vai fazer para você não chegar a esse ponto. Então aqui a gente tem um estudo de uma qualidade muito boa, que traz várias respostas, tanto para os profissionais de educação física, fisioterapeutas e para nós médicos também, e para você também vai servir como estímulo para você ter atividade física como algo presente na sua vida. Infelizmente não tem outra opção se você quiser ter qualidade de vida e conviver com a artrose. Bom, espero que tenha gostado desse tema. Se você teve alguma experiência diferente com algum tipo de exercício diferente que te trouxe uma melhora maior, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like, liga o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal e me siga aqui no Instagram para ter mais conteúdos diários e dicas de ciência, ortopedia e medicina do esporte.